as políticas públicas voltadas para os interesses do idoso. Políticas públicas voltadas para o interesse do idoso têm mostrado um grande avanço. No entanto, precisa-se de meios para fazê-las conhecidas e, consequentemente, usadas efetivamente. Sabe-se que a Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 5 de outubro de 1988, assegura o exercício dos direitos sociais individuais. Dos princípios fundamentais, no artigo 1º, inciso 3º, está garantida a dignidade da pessoa humana. No artigo 3º, inciso 4º, garante promover o bem de todos sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Todavia, nota-se que a sociedade e os órgãos competentes não têm absorvido esses princípios básicos em relação aos idosos e tantos outros grupos excluídos, tais como os negros, índios, deficientes físicos, mentais, pobres e nordestinos. Segundo Norberto Bobbio, o problema grave de nosso tempo com relação aos direitos do homem não é mais fundamentá-los e sim protegê-los. Sabe-se que as políticas sociais tiveram um grande avanço contemplando as classes mais vulneráveis de nossa sociedade, como a criança, adolescente e também o idoso, mas ainda tem que se lutar muito para que essas conquistas saiam do papel e não se detenham na burocracia, tornando-se obsoletas sem nenhuma serventia. Sabe-se que o processo de envelhecimento é carregado de angústias, sofrimento e medo, não apenas do envelhecimento biológico, mas também da proximidade da morte. Máscaro diz que, ao lado do receio do envelhecimento biológico, com suas perdas e limitações naturais e a ideia da proximidade da morte, sentimos também angústia ao pensar nessa fase da vida, em função das dificuldades econômicas e desigualdades sociais de um grande número de idosos brasileiros e da existência de muitos estereótipos e preconceitos relacionados ao processo de envelhecimento, à fase de velhice e aos idosos. Pode-se aí perceber que a dificuldade do enfrentamento com o envelhecer não diz respeito apenas aos dias atuais. O artigo 5º da Constituição Federal de 1988 declara que todos são iguais perante a lei, mas na prática sabe-se que isso não acontece, necessitando-se de medidas que garantam a eficácia plena e absoluta dessas leis. Ferdinand Lassalle, o qual manifestando uma ideia pessimista sobre as constituições de sua época, afirmou que a Carta Magna, que não fosse capaz de produzir seus efeitos no mundo fático, não passaria de uma folha de papel, defendendo assim a ideia de que o texto constitucional deveria ser um reflexo da realidade social. Assim, e não sendo os preceitos constitucionais compatíveis com esta, não teria serventia alguma. Entretanto, é através do conhecimento do direito que se busca meios de sua efetivação. É na Constituição Federal de 1988 encontram-se elencados os direitos básicos inerentes ao ser humano e teve como base a Declaração dos Direitos Humanos, Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU. Entre as políticas públicas que contemplam o idoso, pode-se citar o Estatuto do Idoso, 1º de outubro de 2003, Lei nº 10.741, que vem assegurar seus direitos e o seu descumprimento deve ser denunciado às autoridades competentes para que sejam tomadas as medidas cabíveis. Simone de Beauvoir comenta que o mundo fecha os olhos aos velhos, assim como aos jovens delinquentes, às crianças abandonadas, aos aleijados, aos deficientes, todos estigmatizados e velados em um mesmo plano. São o estorvo da sociedade politicamente correta. Para contemplar essa parte da sociedade, foi promulgada a Lei de número 8.742, de 7 de dezembro de 1993, denominada de Lei Orgânica da Assistência Social, LOAS, em que o primeiro artigo vem reconhecendo a assistência social não contributiva como política pública de seguridade social, tendo como meta prover os mínimos sociais para a população que se encontra em vulnerabilidade. No artigo 2º, inciso 1º, a citada lei vem garantir a proteção social, que visa a garantia da vida e a redução de danos, especialmente à família, à maternidade e à velhice. Ficando assegurado ao idoso e à pessoa que tem alguma deficiência com renda familiar inferior a 1/4 do salário mínimo, o benefício de prestação continuada, BPC, que é um direito constitucional no valor do salário mínimo. Essas políticas públicas, em sua aplicabilidade, apresentam muitas falhas até chegar às pessoas que realmente necessitam.
cabendo ao poder público e à sociedade o dever de fiscalizar e denunciar as irregularidades detectadas. O artigo 44 do anexo do LOAS diz que qualquer pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, especialmente os conselhos de direitos, os conselhos de assistência social, série 58, legislação e as organizações representativas de pessoas com deficiências e de idosos, é parte legítima para provocar a iniciativa das autoridades do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, do Ministério da Previdência Social, do INSS, do Ministério Público e órgãos de controle social, fornecendo-lhes informações sobre irregularidades na aplicação deste regulamento, quando for o caso. Verifica-se a existência de muitos projetos envolvendo o idoso. No entanto, o cumprimento desses direitos elencados nem sempre são efetivados. O Estatuto do Idoso, no artigo 4º, vem pontuando que nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão, e todos os atentados aos seus direitos por ação ou omissão será punido na forma da lei. Todavia, quando pesquisamos algumas palavras como negligência, violência, opressão, crueldade de idosos, nos deparamos com cenas estarrecedoras que nos deixam a questionar pelos direitos elencados, que asseguram a esses idosos o direito de envelhecerem com dignidade e livre de maus-tratos e de constrangimentos. O descaso com essa população está disseminado em todo o âmbito da sociedade, começando pela família que, no cotidiano, já não encontra tempo para se dedicar a seus idosos. Quem tem uma condição financeira satisfatória e não tem tempo, paga um cuidador para essa tarefa. Quem pertence às classes sociais menos favorecidas, muitas vezes opta por deixá-los entregue à própria sorte. Isso quando não os exploram e os agridem. Também tem aqueles que são colocados em abrigos, descartados como objeto que não tem mais serventia. Saindo da família, vem a comunidade, onde ele está inserido. Os programas de socialização do idoso, que deveria recolhê-lo em suas demandas, embora estejam elencados em seu estatuto, na realidade, em sua maioria, só funciona nos grandes centros, enquanto que a maioria dos idosos que necessitam desse serviço está presente nas periferias e os distritos municipais, dificultando assim sua participação nos programas de desenvolvimento pelos CRAs, Centros de Referência de Assistência Social. A Lei número 8.842, de 4 de janeiro de 1994, PNI, Política Nacional do Idoso, em seu artigo 3º, traz como um de seus princípios do inciso 1º que a família, a sociedade e o Estado têm o dever de assegurar ao idoso todos os direitos da cidadania, garantindo sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade, bem-estar e o direito de vida. Em caso de violação desses direitos, qualquer pessoa deve tomar a iniciativa de denunciar as autoridades competentes. O artigo 8º, inciso 5º da referida lei, falando-se de sua elaboração, pontua que os ministérios das áreas de saúde, educação, trabalho, previdência social, cultura, esporte e lazer devem elaborar proposta orçamentária no âmbito de suas competências, visando o financiamento de programas nacionais compatíveis com a Política Nacional do Idoso. Segundo Gomes, para a elaboração dos planos municipais de assistência social, PMAS, necessita que se articulem as 3 esferas do governo, municipal, estadual e federal. A Política Nacional de Assistência Social, aprovada em 15 de outubro de 2004 e regulamentada em 2005 pelo Sistema Único de Saúde Sistema Único de Assistência Social, vem estabelecer um convênio federativo para a operacionalização das penais, independente de contribuição prévia. A assistência social visa garantir a proteção social a qualquer cidadão brasileiro que dele necessite, diminuindo os níveis de vulnerabilidade social. Os CRAs de referência à assistência social têm por finalidade atuar com o indivíduo e a família no contexto comunitário, desenvolvendo ações de proteção social básica, buscando fortalecer os vínculos familiares e comunitários. E os CREAs, Centros Especializados de Assistência Social, onde suas atividades envolvem pessoas e famílias com seus direitos infringidos. Os CRAs atendem programas de transferência de renda como Bolsa Família, Renda Cidadã e BPC, entre outros. E CREAS é uma unidade pública estadual que oferece apoio e orientação especializada para indivíduos ou a famílias vítimas de violências físicas, psíquicas e sexuais.
CRAS busca prevenir situação de risco antes do acontecimento e o CREAS acolhe pessoas que tiveram seus direitos violados e foram vítimas de violência, maus tratos e discriminações sociais. Segundo Gomes, o desenvolvimento de ações de política de assistência social, SUAS, define-se elementos essenciais que possibilitem a normatização dos padrões de serviços, organizando-os em eixos estruturantes. Entre esses eixos pode-se citar a matricialidade familiar, que considera a família como o núcleo básico de acolhimento estratégico no amparo social de seus membros. Centralização político-administrativa e territorialização, que busca aproximar as pessoas da união da realidade local, compreendendo as diferenças e especificidades alvos da política e assistência social, onde o município se destaca em sua operacionalização. Novas bases de relação entre Estado e a sociedade, exigindo uma relação democrática, horizontal, participativa e proativa, conhecido como trabalho em rede, que, segundo Carvalho, quando coordenados pelo Estado, são essenciais para estruturar propostas abrangentes, para obter resultados mais efetivos na qualidade de vida dos cidadãos. Financiamento. A rede socioassistencial é financiada mediante o repasse de recursos, fundo a fundo, nacional municipal ou estadual municipal, de acordo com critérios de partilha e elegibilidade de municípios. O controle social e o desafio de participação popular, que, segundo NOB SUAS, segundo Gomes, um dos grandes desafios da construção dessa política é a criação de mecanismos que garantam a participação dos usuários nos conselhos e fóruns como sujeitos e não como subrepresentados. A sociedade carece de articular suas demandas nos conselhos, estabelecendo vínculos e pontuando suas reais necessidades, para cobrar do poder público ações que venham efetivamente beneficiar a comunidade local. Segundo Júnior e Cossenza, através dos conselhos municipais, a participação popular não deve ser vista como a simples presença em grupos ou associações para a defesa de interesses individuais, mas sim como intervenção positiva nas políticas públicas, fortalecimento da cidadania, com tomada de decisões, controle dos recursos públicos, respeito aos princípios que regem a administração pública e a defesa da qualidade de vida dos cidadãos. Havendo união participativa da população, facilita-se a identificação dos pontos críticos e vulneráveis da comunidade que poderão ser cobrados do poder público. A política de recursos humanos, segundo Gomes, o acesso a programas que contribuam para a efetivação dos direitos da pessoa idosa deve ser garantido pela PENAS e são organizados pelo SUAS, que estabelece regras denominadas de Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social, NOB-SUAS, e Norma Operacional Básica de Recursos Humanos, NOB-RH. As políticas públicas estão abarrotadas de marcos legais que garantem os direitos à pessoa idosa ou portadora de alguma deficiência. De acordo com Gomes, pode-se elencar a Constituição Federal de 1988, a Lei Orgânica de Assistência Social, LUAS, de 1993, a Política Nacional de Assistência Social, PENAS, de 1998, a Norma Operacional Básica, NOB 1997/1998, a Política Nacional de Assistência Social, PENAS 2004, Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social, NOB/SUAS 2005, e Norma Operacional Básica de Recursos Humanos, NOB/RH 2006. Pesquisando sobre as políticas públicas voltadas para o cidadão brasileiro, em especial o idoso, percebe-se que o quanto a sociedade está aquém da realidade vivenciada por essa população específica. Volte-se aqui ao que falou Bob. O problema grave de nosso tempo com relação aos direitos do homem não é mais fundamentá-los e sim protegê-los. E para isso precisa de que cada um cumpra o seu papel enquanto cidadão, denunciando os casos, encaminhando quem esteja necessitando de acolhimento para as instituições de referência e cobrando as autoridades competentes do seu cumprimento.